Bem-vindos ao segundo Entre Ciclos, o podcast que aproxima gerações e compartilha diferentes olhares, temas que fazem parte da nossa caminhada. Aqui, essa conversa é um espaço de escuta, aprendizado e conexões. Hoje, o nosso tema é sobre carreira e como ela se transforma ao longo da nossa vida. As gerações mais antigas costumavam buscar estabilidade e um caminho mais linear, né? Enquanto as gerações mais jovens produziam propósito, liberdade e experiência. Mas será que existe um jeito certo de construir uma trajetória profissional? Agora nós vamos descobrir. Ou cada fase da vida nos ensina algo diferente sobre o trabalho, o sentido que ele tem? Vamos saber com as nossas especialistas de hoje aqui na mesa. Então, para essa conversa, estão aqui comigo a Sandra Nunes, que é aluna da Ciclos, Sara Aires Pereira Mânica, aluna de Psicologia da Atitus, e a psicóloga mestre Michele Clotz da Rosa. Acertei o sobrenome? Acertou. Então tá bem. Então a gente vai fazer um questionamento e a gente vai conversando naturalmente na mesa, um bate-papo, uma conversa entre amigas, igual a gente faz aqui no Café da Ciclos aqui. Ótimo. Então tá bom. Michele, eu vou te fazer então esse questionamento, essa pergunta assim para a gente poder abrir a nossa conversa. Na tua visão, né, o que os jovens podem aprender com a experiência do público mais longevo? E o que os mais longevos podem aprender com o olhar dos jovens? E como você enxerga esse desafio, né, do etarismo nesse ambiente profissional? Já que nós temos em um mesmo ambiente de trabalho diversas gerações convivendo juntas, né? Então, como a gente lida com tudo isso nesse momento? Excelente pergunta, Juliana. Eu acho que para começar a responder, eu preciso primeiro entender de que velhice e de que juventude a gente está falando, né? Quando você apresenta me dizendo que as perspectivas de um trabalhador mais velho eram de uma carreira mais linear, de uma carreira mais estável, o que eu entendo disso é que, na verdade, isso era o que o mercado tinha a oferecer na época que eles estavam ingressando, e que talvez não dizia tanto. Claro, a gente constrói as nossas expectativas tendo em vista as experiências que a gente tem, o que o mercado proporciona, né? Então eu fico aqui pensando se o jovem de hoje, será que ele não quer estabilidade também? Ou será que ele não encontra de alguma forma essa estabilidade nesse mercado que é tão, né, nesse mundo VUCA que a gente vive, né? Assim, o mercado de trabalho está muito inseguro, né? Os vínculos estão super precarizados. Então, eu vejo muitos jovens, eu convivo com muitos jovens na academia e eu vejo que muitos querem sim ter uma estabilidade. A questão é que não se encontra no mercado essa estabilidade, né? Será que não levam tão a sério, talvez, esse jovem que está ingressando, porque ele tem uma maneira e um comportamento diferente de se comportar nos ambientes, né? E aí entra justamente naquela tua questão, o que uma geração tem a ensinar para outra? Vai depender do que cada um tiver para aportar na relação. Da flexibilidade, né? Entre eles. Exato. Como que eles liberam isso? Qual é o grau de abertura que eles têm para dialogar sobre isso? Os mais jovens podem ensinar os mais velhos as questões da tecnologia. Mas isso é uma pressuposição capacitista de que a pessoa mais velha não entende de tecnologia. E a gente tem muitas pessoas... É um estereótipo, exatamente. Muitas pessoas mais velhas que mandam muito bem em tecnologia, principalmente quem ainda está ativo no mercado de trabalho. E muitos jovens que, por exemplo, você entrega uma planilha de Excel e ele não sabe como se virar com aquilo, né? Então, o que cada geração tem a aprender? Depende de quem são as pessoas dessas gerações. Né? Eu acho que antes da gente enxergar uma geração é a gente enxergar a pessoa, a singularidade de cada um. Né? Exato, o que essa pessoa foi construindo de habilidades ao longo da vida, né? Claro, os mais velhos, eles
né, a gente espera que com os percalços da vida eles sejam mais experientes, mais escolados, tenham mais estratégia de enfrentamento, porque já superaram uma série de crises na vida. Mas isso não quer dizer que um mais jovem também não tenha passado os seus perrengues e também não tenha uma maturidade, algo a ensinar o mais velho nesse sentido. A Sandra ainda é ativa, ainda trabalha, tem uma empresa, né? Sim. E ela traz muitos relatos sobre como conviver, né? Quantas gerações mesmo são, Sandra? 4 gerações da empresa que ela... Olha, que bacana. Meu pai, eu, meus filhos e meus netos. Já estou nos netos. Que legal. Então, eu concordo plenamente com o que tu acabaste de dizer. Depende, não é a idade que vai mostrar por que não se relacionam bem, não. É a capacitação de cada um. É o que eu quero daquela empresa. Sou o salário do final do mês, ou eu quero contribuir para o crescimento da empresa e para o meu crescimento lá dentro, para eu poder fazer uma carreira ali. Agora, se eu não mostro esse interesse... Não adianta eu entender de tecnologia, porque eu também penso, como tu dissesse, não é só a tecnologia, porque o adulto hoje, com 50 anos, que está ativo, ele tem tecnologia de graça para dar para o jovem. Não é o jovem de 18, 19. Eu sou fã do jovem, eu acho que nunca tivemos na vida uma geração tão preparada. Tem muita gente que diz ao contrário. Tão preparada, tão interessada, tão qualificada e assim, comprometida. Eu vejo isso nos funcionários jovens que eu tenho, vejo nos meus netos trabalhando ativamente. Eu fico deslumbrada com o interesse deles, eles têm um interesse, porque a nossa geração, a gente ia para o mercado de trabalho se não conseguia, o marido não sustentasse. Então, por necessidade, a gente ia cru, assim, não tinha muito, a não ser que tu tivesse tido o privilégio de fazer uma faculdade. Mas se tu não fez uma faculdade, como é que tu entrava no mercado de trabalho? E é isso que vocês sentem, Sara, assim, essa sensação, porque vocês têm o conhecimento, vocês têm essas habilidades, têm a tecnologia. Como vocês se sentem, assim, quando vocês entram no mercado de trabalho? Eu devo dizer que mesmo tendo tudo isso, a gente ainda se sente despreparado. Parece que tu pode ter todos o conhecimento do mundo e mesmo assim não é o suficiente, porque a gente não tem experiência. É isso que tu falou da empresa, tipo, que você vê que os jovens têm muito interesse. Não é toda empresa que ela faz bem. Perfeito. Entendeu? E não é todo jovem que é interessado também. Perfeito. E essa coisa empresarial, antigamente, a gente via como se fosse a nossa estabilidade. As pessoas, elas entravam numa empresa para fazer crescer a carreira. Hoje em dia, da nossa perspectiva, entrar numa empresa é muito mais um trampolim para alguma coisa futura. Perfeito. Porque os jovens, eles estão procurando mais... não tem a ver mais com dinheiro, porque nossa economia tá um pouco falida, né? Então a gente não tem mais perspectiva econômica. A gente não tem mais perspectiva de, tipo, comprar uma casa ou comprar um carro. Hoje em dia, tudo que a gente tem é conseguir trabalhar com o que a gente gosta. Sara, isso que tu comentou, né, sobre a questão que vocês não almejam mais ter alguns bens como nós tínhamos, né? Quando a gente trabalhava, a gente tinha, eu quero construir, quero ter a casa própria, eu quero ter o meu próprio carro. Hoje em dia a gente percebe que essa geração não tem mais essa ambição, mas isso se dá por essa perspectiva econômica ou porque vocês realmente não têm interesse, assim, né? Não, eu acho que não é o que eu almejo nesse momento, né? Eu não sei se é tanto o interesse em si. Eu acho que é mais as frustrações. A gente vive cercado por um monte de estímulos. Hoje em dia, todo mundo, até os mais velhos, todo mundo tá cercado por estímulos. Então, a gente vive na internet, no TikTok, no Instagram, lá, lugares onde todo mundo tem a vida perfeita e onde a gente é arremessado para um monte de gente que é rica e tem dinheiro, já tem patrimônio acumulado, e tudo graças à internet, que é um sonho muito distante, que alguns também têm. Então, os trabalhos, de fato, como é que eu posso dizer isso? Ser CLT virou um fardo.
por muito tempo as pessoas foram exploradas nos trabalhos com salários mínimos e falta de recursos e outras coisas. Então, hoje em dia, a gente está frustrado com o trabalho em si. Eles não se enxergam mais nesse lugar, né? Gente Não se permite ver que não faz sentido aquela posição que por muitos anos a gente viveu e ainda vive, né? Não sei se tem uma sugestão, uma ideia sobre essa visão que, né, desse público mais jovem tem, né? Pois é, eu acho que aí a gente entra num aspecto que a gente tem a aprender. Quando você perguntou sobre aprendizado, né, intergeracional, acho que durante muito tempo a gente normalizou algumas coisas no mercado de trabalho, algumas explorações, como a Sara trouxe. E nesse sentido, eu acho que esse tensionamento dos mais jovens, ele é muito importante, porque é ele que faz as coisas mudarem, né? Então, eu vejo nesse sentido, assim, o mais jovem, ele não leva o desaforo para casa. E a gente vem, eu pelo menos, de uma geração que engolir sapo fazia parte do trabalho, né? E às vezes até engolir um assédio como se fosse algo normal, natural e tolerável. E o jovem não está disposto a isso, até porque, assim, quando a gente olha para o mercado hoje, o poder de compra do trabalhador caiu demais. Então, eu ser devoto de uma empresa, né, entregar as minhas horas tão preciosas do meu dia para uma empresa que não me recompensa de uma forma adequada para eu conseguir construir o meu futuro, não faz sentido. Então, eu vou viver das experiências, eu vou viver cada momento intensamente. Quero fazer uma colocação nesse momento. Também tem a ver com o tipo de perspectiva que o funcionário tem quando ele vai para aquela empresa. Ele tem que saber, quando ele entra na empresa, que ele inicia num degrau, mas que ele tem a possibilidade de crescer. Então, se ele souber que ele vai ser valorizado e vai aprender, mesmo que não seja para toda a vida, se ele é um jovem de 18 anos e ele quer aprender, ele quer saber como é que ele tem que fazer, como é que ele cumpre com o horário, como é que ele lida com a relação com o outro, né? O seu colega de trabalho, que é mais velho, é mais novo, não importa. Se ele sabe que ali ele tem uma possibilidade de crescimento, é muito mais tranquilo. Ele se sente, ele até faz projetos para aposentadoria. Ele se sente tranquilo. Eu posso te dizer porque eu tenho esse tipo de funcionário. Eles começam, eu tenho, assim, ó, no mínimo 20 e poucos funcionários que começaram como boy. Eu tenho um advogado que trabalha comigo, que inclusive eu paguei a faculdade dele. Ele começou como boy, coloquei depois num setor de atendimento de condomínio, porque eu tenho uma imobiliária, eu tenho um escritório jurídico e tenho uma imobiliária. Eu coloquei ele nessa função de atendimento no setor de condomínio, para ele aprender. Quando ele estava muito bem ali, ele fez a faculdade dele e hoje ele atende o setor de condomínio como advogado. E ele foi ficando. Ele está fazendo a carreira dele, ele tinha 16 anos. E ele está fazendo a carreira dele ali. Agora, eu concordo com ela, se ela não tem essa perspectiva, eles têm um mundo. Se a empresa não sinaliza essa possibilidade... Eu não vou te ensinar, se tu não sabe, tu procura outro lugar. Você tem que chegar pronto. E aí, quando a gente olha para os cargos de entrada nas empresas, se a gente olha, por exemplo, telemarketing. Telemarketing era um cargo de entrada. Hoje em dia, a gente tem as URAs, que estão assumindo, né? Exatamente. Precisa ter pós-graduação. Precisa ter pós-graduação para ser assistente, né? Então, a que ponto chegamos, né? Se as empresas querem que o profissional chegue pronto, mas é impossível chegar pronto, eu não consigo ter experiência. Com 17 anos, de 18 anos, qual é a capacidade que ele tem? Ele tem que aprender. Ainda que eu tenha aprendido, eu posso estar formada, mas se ninguém me dá uma oportunidade de ter a minha primeira experiência, eu nunca vou estar pronta para o mercado, que é o que a Sara está dizendo. Né? Mas essa é a confiança naquela empresa que tu vai trabalhar. Então, eu tenho casos assim devo ter uns 6 ou 8 aposentados, pessoas que já se aposentaram, trabalhando na empresa desde o início, são 56 anos, e que hoje estão trabalhando lá como aposentados, ganhando dinheiro da aposentadoria,
mais o dinheiro do trabalho novo que ele está exercendo. Então, mas reciclado, não morrendo no mesmo setor, reciclado. Vai renovando, né? Renovando, a cada sai de um setor e vai para o outro. Uma coisa que eu posso pontuar, assim, é a questão da aposentadoria. Antes, era muito mais... Tu trabalhava, tu entregava teu tempo pra empresa e tu sabia que no final do túnel teria aposentadoria. Pois é. Hoje, a aposentadoria tá cada vez mais tardia e quando vê, a gente nem sabe se vai conseguir se aposentar. Exato. E a gente enxerga, a gente vê muito, né? A gente conversa sobre isso, que dentro de uma mesma carreira, tu vai ter várias, dentro de uma vida, tu vai ter várias carreiras, né? Sim. Então, nada vai garantir que tu comece numa empresa e vai até o final, né? Até tu te... Como era, né? Há um tempo atrás, te aposentava. Tu começava muito jovem, mas te aposentava sempre na mesma empresa. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A gente vê novas oportunidades de trabalho para o público 60 mais, né? Então o mercado está se abrindo muito, tem empresas contratando, né? E a gente até antes estava conversando sobre os 60. Não é o idoso que eu deixo entrar na empresa, é o capacitado idoso que entra na empresa. Não adianta um idoso que... Por isso a importância da Ciclos. E não porque eles estejam aqui que a gente tem esse elogio permanente sobre o trabalho da Ciclos. A importância da Ciclos é mostrar que tu, com a idade que tu estás, tu precisa te reciclar, tu precisa te movimentar. Não é só ir na academia. Só falam em academia, a cabeça que vai para o inferno. Ninguém está preocupado... É um conjunto, né? Tem que ter um conjunto. Sim, é um conjunto. Não é só um músculo na perna e o músculo da cabeça não funcionar. E tu só vai ter isso trabalhando. Não é ficando em casa vendo televisão ou dormindo até meio-dia, 1h da tarde. É indo trabalhar. Tá muita gente precisando. Se alguém for lá na minha empresa hoje e quiser trabalhar com 70, com 60, e eu tiver um espaço, eu vou colocar, porque pela responsabilidade que eu sei que ele vai ter. Pelo conhecimento que ele tem, pela experiência que quanto tem. Ele vai poder ajudar o jovem que está iniciando. Eu preciso disso. E esse comprometimento, porque a pessoa que vai entrar na empresa com mais idade, ele já não tem o compromisso com o filho, buscar filho no colégio. Tá precisando daquilo para ele renovar tem tempo, a vida, né? Ele tem conhecimento. A reciclagem da vida dele ali, ele poder fazer tudo isso e até ter coragem de sair para namorar, como nós tivemos uma conversa já, mas ele precisa trabalhar. Ele não pode ficar em casa pensando que vai morrer daqui a 10 anos, 5 anos. E muitas vezes até por uma necessidade financeira, né? Porque como a Sara estava dizendo, assim, a questão da aposentadoria é uma bomba relógio que a gente tem no Brasil hoje. Porque, enfim, o valor da aposentadoria já não garante a subsistência hoje. E as perspectivas não são muito favoráveis, né? Quando a gente olha a longo prazo. Então, eu entendo o que as gerações mais jovens falam, no sentido de, mas eu não vou investir na CLT, porque eu não sei se quando chegar a minha vez, eu também vou conseguir me aposentar. E se conseguir me aposentar, se essa aposentadoria vai ser suficiente. Então, assim, a gente vê hoje em dia muitas pessoas mais velhas que se aposentam, mas continuam trabalhando por uma necessidade financeira. Complementariedade de renda, né? Porque Exato. a gente não sabe, não tem... E o jovem não tem mais essa ideia. Ele não quer mais essa carreira. Ele quer poder crescer. Ele quer ser dono dele mesmo e ele ter condições de trabalhar. E ele contar com ele mesmo. Não vai contar com uma empresa que tu deu 40 anos lá dentro e ela quebra. E aí tu faz quebra, o quê? te manda embora. Ou te manda embora porque tu tá muito velho, porque tem gente que acha que 50 anos é velho. Sim. E aquela questão de propósito, né? Tem que ter um propósito dentro daquela empresa, né? Não basta só... Porque antigamente era assim, né? Um tempo atrás. Tu entrava numa empresa e tu tinha como meta se aposentar nela. Esse era o objetivo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não pensa mais isso porque já sabe que não vai acontecer, né? Que se fazia financiamento 30 anos. Um apartamento ridículo, num cubículo, pagar 30 anos. Quando chegava nos 30 anos, tu não tinha nem condições de usar aquela coisa mais, tinha que sair fora dela. Então, assim, a carreira hoje, isso tudo passou. Hoje tudo é a liberdade, a flexibilidade deles, a beleza da cabeça deles, são livres, são donos deles. Eles são um exemplo para nós, que na nossa idade é um exemplo permanente. Permanente. E como é bom ouvir isso de ti, Sandra, porque são poucas empresas que têm essa visão. Exato. Eu acredito que as pessoas que trabalham contigo, porque vocês estão na 4ª geração, né? É um desafio, né, para uma empresa familiar.
uma empresa familiar estar na 4ª geração e tu tendo essa mentalidade, essa tua maneira de enxergar e de valorizar, né, os filhos que estão aí vindo, os netos, né, como tu sempre bem fala. Né? E como que é essa mudança, assim, tu entende que eles reconhecem isso, essa tua visão de... É porque eu tô na época que o meu pai estava, né, então eu acompanho tudo, eu brinco muito que eu tenho a minha cabeça tem lembranças de coisas que ninguém tem. Então eu sou o registro vivo de tudo que aconteceu. E eles têm orgulho disso, todos eles, mas eu também, também circulo muito, né? Eu circulo, eu beijo, eu abraço, né? Os meus funcionários, e não há nenhuma inverdade nisso, porque ela está aí de porta aberta para quem quiser ir lá olhar. Mas eu tenho o respeito porque eu quero. Inclusive, mais uma coisa que é importante de eu dizer, eu já não estou mais muito preocupada em contratar pessoas mais velhas, porque eu tenho netos jovens que precisam ter pessoas da idade deles para poder trabalhar com eles. Porque senão uma pessoa, um senhor de 60 anos, não vai receber ordem de um jovem de 20. Porque a nossa geração, ela era rancorosa, ela tinha uma coisa pesada, assim. Como é que a gente tem um nome que se dá? Um ranço. Ela tinha um ranço de que a idade te dá autoridade. O autoritarismo, né? Porque muito enganado. As gestões eram feitas embasadas nisso, né? O uso do autoritarismo. Daí, quando o jovem entra, agora ele não aceita mais esse tipo de autoritarismo, quando nós né? formamos na faculdade, essa turma toda que tem 70 anos, nós formamos, chegou nos locais, a primeira faculdade minha foi jornalismo. Eu lembro que eu fiz especialização em televisão, em suíte de mesa, que nem tem mais. E aí eu cheguei lá, eles não queriam me dar cadeira. Ninguém quis dar cadeira, porque o que essa guria quer aqui, que ela me encheu o saco, eu tenho muito mais experiência que ela. Não deram. Eu tive que fazer outra coisa. E hoje não. Hoje tu tem que dar essa oportunidade. O jovem tem que mostrar como fazer. O jovem tem essa... Hoje se respeita pela capacidade do profissional, independentemente da idade. Eles leem mais, eles estudam mais do que nós. Muito mais do que o idoso. Muito mais. Então a Ciclos está aqui, eu volto na Ciclos, para nos ajudar. Nós precisamos perder esse ranço, essa coisa de que a idade nos dá autoridade, não dá nada. Tem jovem bem guri, 19, 20 anos, que tem muito mais conhecimento que nós. Muito mais. Então, não é de conhecimento de sabedoria, não. De experiência de vida. Mas de conhecimento técnico mesmo, técnico, né? É isso que eu quero dizer. Mas as duas gerações se complementam, né? Conseguem ter essa complementariedade. O equilíbrio é fundamental. É fundamental. É a via de duas mãos, né? Eu preciso dele. E esse é o grande desafio das empresas hoje, né? Porque a gente tem chefias mais jovens, chefiando equipes com profissionais mais velhos. Isso. E aí, como trabalhar essa questão da convivência intergeracional, que pode ser muito produtiva, quando a gente tem abertura dos dois lados, né, uma escuta empática de todos os envolvidos, né, que eu tenha realmente curiosidade em entender qual é a tua visão de mundo e você entender a minha, né, que aquilo que o profissional, tanto o mais jovem, porque assim, quando a gente fala de etarismo, a gente está aqui falando só de mais velhos, mas os mais jovens também sofrem o etarismo. Muito. Tanto que quando a gente olha valores de informalidade, né, quando a gente olha lá para os dados do IBGE, são os mais jovens e os mais velhos os que mais estão indo para a informalidade por conta do etarismo, né? Então, essa convivência, ela, para ser positiva, ela precisa ser muito bem trabalhada dentro das organizações. A gente precisa de gestores que entendam o que cada geração precisa, que eles tenham um autoconhecimento para entender quais são os próprios vieses inconscientes que eles, gestores, têm a respeito de profissionais jovens, a respeito de profissionais mais velhos, porque senão o gestor vai estar ali replicando, né, preconceitos, discriminações. O buraco é bem mais embaixo. Sim. A gente precisa ter conversas intergeracionais, a gente precisa de capacitação nessa questão do idadismo, né? Então... E a mescla, né? Não jogar assim só um grupo de jovens sentado ali, um grupo de
meia idade aqui. A gente Não, precisa de temos inclusão, convidar para dançar essas pessoas, não é só colocar na festa, perfeito. né? Acho que sim, convidar para dançar é o melhor. É o melhor. Maravilhoso. Olha, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando por mais tempo, né? Porque é um tema super pertinente, super atual. E eu acho que é bem isso. Nós temos que aprender a como lidar dentro de uma única organização, dentro de uma empresa com tantas gerações. Nunca se teve Sim. nessa história, né? Exato. Que a gente vem acompanhando de tantas gerações distintas trabalhando nos mesmos locais. E como lidar com isso, né? Mas isso vai ficar para um próximo podcast, porque esse já está encerrando. E passa rápido, a gente sabe. É porque o tema é legal, o tema é bom e a gente está trazendo esse formato leve, descontraído, né? De conversa. E ficou faltando coisa. E faltou coisa. Então vai ser para um próximo. A gente volta. Convido vocês para vir para um próximo episódio. E muito obrigada pela participação de vocês. A gente Foi um prazer. também. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Até.